Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, para ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre as nossas mentes, o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Pai, e que tudo, ó Senhor, que venha a ser falado aqui nessa noite, seja para a honra e glória do teu nome. Nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Está aí o tema que nós vamos tratar nessa noite, falando sobre submissão no casamento, e como eu disse no início, é um tema tanto quanto delicado, principalmente no contexto em que a gente vive hoje, e principalmente com o que o movimento feminista tem falado muito. E antes de entrarmos no tema, nós precisamos entender que quando Cristo ele criou a família, criou o homem, criou a mulher, ele determinou alguns, vamos dizer assim, alguns papéis, tanto para o homem como para a mulher, e que a junção desses papéis é o que torna uma família equilibrada. Então, nem a mulher pode desempenhar papel do homem, nem o homem pode desempenhar papel da mulher. Se começar a tentar um entrar no papel do outro, provavelmente vamos ter algum tipo de conflito. E ao ter esse conflito, já que estamos tratando de algo que é relacionado ao casamento, provavelmente o casamento vai começar a cair. E possivelmente o casamento pode vir até a acabar. Simplesmente por alguns papéis onde são feitos pelas mulheres e os homens tentam fazer, ou vice-versa, né? São feitos pelos homens e as mulheres tentam fazer. E geralmente a ideia do movimento feminista é muito forte nisso aí, porque nós precisamos entender que quando Deus criou tanto o homem como a mulher, perante Deus, tanto o homem como a mulher são iguais, porém com papéis diferentes. Nós precisamos entender esse princípio. Se nós não entendermos esse princípio, vai ficar complicado de entender até quando chegar especificamente na parte da submissão. E um outro detalhe, como geralmente a submissão ela é voltada para a mulher, então, se nós não entendermos esse princípio básico do casamento, de que Deus foi quem criou o homem e a mulher, cada um com um papel diferente, vai ficar difícil também para que a gente possa entender o que é ser submisso, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar falar hoje. Então, falando do contexto, é basicamente o que eu já iniciei, é que nós precisamos entender verdadeiramente isso, né? Que tanto o homem como a mulher, tendo sido criados por Deus, mas foram criados com papéis diferentes. E geralmente o grande problema que existe em muitas famílias, principalmente famílias que não são cristãs, fica às vezes difícil a mulher entender ser submissa ao homem, e o homem vai querer colocar diante dela toda a sua autoridade, sem ter base bíblica, sem ter conhecimento de Deus, sem ter nenhuma noção do que realmente é ter autoridade dentro do lar,
e aí com certeza vai criar algum tipo de problema. Quando nós trazemos para o nosso contexto como cristão, e aí a ideia é que não existisse esse tipo de problema dentro de um relacionamento cristão, mas existe. Existem tanto os homens que impõem demais sua autoridade, como também mulheres que não querem ser submissas aos seus maridos. E mesmo dentro de um contexto de igrejas cristãs evangélicas. Então, é lógico que o que a gente vai tentar aprender aqui não é nada meu, mas com base única e exclusivamente na palavra do Senhor. Então, não sou eu que estou dizendo ou que estou tentando criar algum tipo de atmosfera que vai melhorar aí o seu relacionamento, mas apenas que nós possamos entender que é a Bíblia, é a própria palavra de Deus que vai, se for preciso nos confrontar, vai nos confrontar, se for preciso nos exortar, vai nos exortar, se for preciso melhorar, vai nos melhorar. Então, se você já tem um relacionamento muito bom, com certeza você vai melhorar mais ainda. E se você tem um relacionamento que falta ainda alguns ajustes, provavelmente Deus hoje, provavelmente não, eu tenho certeza que Deus hoje vai falar com você para que você possa melhorar o seu relacionamento. Amém? Então, a primeira ideia que a gente precisa entender é o que é sujeitar-se. O que é sujeitar-se? Na língua original, sujeitar, a gente poderia até colocar outros significados aqui. Certo? Poderíamos colocar-se sob a autoridade de alguém, subordinar-se, submeter-se, sujeitar-se e obedecer. Então, todas essas palavras, todos esses verbos, eles se adequam ao conceito da palavra original, sujeitar-se. E essa ideia desse conceito é uma ideia de alguma autoridade voltada ao meio militar. Então, quando nós olharmos para essa palavra sujeitar-se, a primeira coisa que vem à nossa mente, ou que deve vir à nossa mente, é algo ligado ao meio militar. E todos nós aqui sabemos, mesmo quem nunca serviu no exército, ou quem nunca serviu aí em alguma das forças armadas, a gente vai entender que, geralmente lá, a ideia de autoridade, essa ideia de se sujeitar à sua autoridade, ela é muito presente, né, na vida de alguém que é um militar. É diferente de nós que somos civis e que às vezes não conhecemos aquele contexto ali militar. Mas essa é a ideia do sujeitar-se, é a mesma ideia de uma autoridade militar, é o mesmo verbo, usa-se nesse mesmo contexto. Quando nós olhamos para a Bíblia, em vários textos, eu citei aqui só um, não precisa dos irmãos abrirem, mas depois você pode observar lá. Lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai tratar de um contexto que vai falar sobre as autoridades entre senhores e servos. Então, eles vão entender lá o que é o papel do senhor e qual é o papel do servo. Em Romanos 13, no versículo 1, vai tratar também sobre a autoridade dos cidadãos e dos governantes. Então, a ideia de se sujeitar, assim como nós, sendo civis, nós nos sujeitamos às nossas autoridades, é a mesma ideia do sujeitar-se no casamento, só que aí voltado para a mulher. Então, quando nós entendemos que precisamos nos sujeitar às autoridades, essa ideia de autoridade, que a própria Bíblia vai dizer que qualquer autoridade, ela é constituída por Deus, por mais que nós façamos parte daquele contexto de escolher uma autoridade, mas mesmo assim, essa autoridade, ela foi, antes de nós escolhermos essa autoridade, ela foi escolhida pelo próprio Deus. E aí nós nos sujeitamos àquelas autoridades. Quando nós vemos algo que está pelo menos dentro do padrão, pelo menos do padrão de uma sociedade normal, nós nos sujeitamos àquela autoridade. Um exemplo muito simples.
Alguém aqui já foi para o fórum participar de uma audiência de camiseta e de bermuda? Você pode até ir, mas você não chega a entrar no fórum. Lá tem que ir pelo menos de calça, de uma camisa mais composta. Então, mesmo que para nós isso não tivesse nenhum valor, mas não deixa de ser algo que foi prescrito por uma autoridade, que para você se apresentar diante daquela autoridade, você tem que estar vestido assim, assado. Não pode ser de qualquer jeito. Então, por isso que é uma forma de nós, tanto homens como mulheres, nos sujeitarmos àquela autoridade, mesmo sendo uma autoridade humana, constituída pelo próprio Deus. Por mais que ele tenha passado num concurso e esteja ali desempenhando a sua função, mas foi uma autoridade dada pelo próprio Deus. Então, nós precisamos entender o que é esse contexto de sujeitar-se. Paulo, aqui em Efésios, ele vai tentar explicar essa ideia da submissão, pelo menos através aqui de 3 maneiras. A primeira maneira que ele cita é de uma analogia, uma comparação, né? E ele vai tentar comparar essa sujeição, essa submissão da esposa, quando a esposa deve ter ao seu marido, da mesma maneira que todos nós nos submetemos ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa primeira analogia que Paulo faz é o quê? Quando a mulher se sujeita ao seu marido, é a mesma coisa de todo mundo, nós, homens e mulheres, nos sujeitarmos a Cristo. Porque se nós não nos sujeitarmos a Cristo, então nem cristão nós somos. Por isso que nós precisamos nos sujeitar a Cristo. Então ele começa a falar, ele faz essa primeira comparação, essa primeira analogia, tratando que a mulher deve se submeter ao seu marido do mesmo jeito que nós nos submetemos a Cristo. Um outro exemplo que ele dá é do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, então a esposa deve se submeter ao seu marido. E um terceiro exemplo aqui que ele também explica dentro do contexto de Efésios é que ele vai delimitar a extensão do mandamento, quando nós lemos aqui no versículo 24, que diz que a esposa deve se submeter ao seu marido em tudo. Se você observar aí no versículo 24, ele diz assim, assim também, já na parte final, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E como é forte essa palavra, né? Em tudo. Se não fosse em tudo, provavelmente essa palavra não estaria aqui, né? Apenas iria ser dito que a esposa deveria se submeter ao seu marido. Mas o detalhe é que é em tudo. Então, submeter-se é dar-se de uma forma incondicional para completar o outro. Então, a gente precisa entender esse conceito de submeter-se ou sujeitar-se. É dar-se incondicionalmente para completar o outro. Quando nós olhamos para o casamento, por mais que a gente venha a entender que, às vezes, as pessoas têm uma ideia de dizer o seguinte: eu quero me casar para ser feliz. Geralmente, as pessoas têm muito essa ideia, né? Eu quero me casar um dia para que eu seja feliz. E a ideia do casamento, geralmente, é o contrário disso aí, né? Eu quero me casar, ou eu vou me casar para que eu faça o outro feliz. Então, submeter é justamente completar o outro. Eu não vou estar completo em mim mesmo. Eu só vou poder me completar quando eu, no casamento, fazer aquela outra pessoa feliz. Então, eu vou completar o outro. Então, quando eu começo a fazer isso, aí sim eu vou estar completo também. Até porque a Bíblia diz que
os dois serão uma só carne. É como se existisse ali, né, uma parte de um, uma parte do outro, que para que os dois se tornem um, realmente precisa existir, e isso só existe através do casamento. Então, submeter-se a isso, é dar sim incondicionalmente para completar o outro. E nesse se dar incondicionalmente, vai envolver aí um sacrifício. Então, nós vamos nos sacrificar para que esse relacionamento com o outro ele seja saudável. E essa ideia, né, essa missão foi dada ao marido. Então, essa missão de que Deus deu ao marido, de se sacrificar, é porque o marido tem a responsabilidade de guiar a família até Deus, mesmo que para isso seja a sua vida, ela seja colocada à prova. Então, note que vamos dizer assim, todo o peso não está apenas na esposa. Nós, como maridos, também temos a nossa parte. E, geralmente, a parte do marido é uma parte mais, vamos dizer assim, ela é mais... as responsabilidades do marido são mais fortes para com ele. Já começa nessa ideia do sacrifício do próprio marido. Nós somos responsáveis em manter a nossa casa em ordem, em trazer a nossa esposa perante o Senhor, em guiar a nossa família, em fazer parte da educação dos nossos filhos, tudo isso, né? Até o ponto de dar a nossa própria vida em favor da nossa esposa e em favor dos nossos filhos. Então, não é só a esposa. Recai sobre nós, como maridos, também essa responsabilidade. Uma outra ideia em relação à submissão do casamento, dentro desse mesmo contexto aí de sujeitar-se, é que aqui existe duas observações que elas precisam ser feitas, até para que, se você até hoje tinha essa ideia, que você pare de ter e possa até orientar outras pessoas que de repente possam ter essa mesma ideia. A primeira delas é que a submissão a alguém que está em autoridade, ela não implica em nenhum momento inferioridade. Por exemplo, se na empresa que você trabalha existe alguém que está numa função acima de você, ou seja, ele é ali o seu superior, não quer dizer que você é inferior a ele. Nós precisamos entender isso. A submissão, ou seja, você vai se dirigir à sua autoridade, porém, nem quer dizer que ele é melhor do que você, nem que você seja inferior a ele, ou à autoridade que ele desempenha sobre você. Então, precisamos entender isso, certo? Essa ideia de inferioridade e superioridade. E a outra observação é que a sujeição requerida da esposa nunca deve ser superveniente, cega e absoluta. Ela não é uma servidão, nenhuma escravidão. Então, quando alguém falar sobre essa ideia de submissão, a gente não está dizendo que aquela pessoa é escrava do outro. Então, muitas vezes as pessoas aí fora têm essa ideia, né, de que alguém que é submissa ao outro é serva do outro ou é escrava do outro. E aí, dentro de um contexto do casamento, dentro de um contexto cristão, não existe essa ideia de sujeição ser de um ser escravo ou servo do outro, certo? Então, precisamos entender isso. E aí nós vamos pensar aqui um pouco, pelo menos em dois tópicos aqui, nessas razões para sujeitar-se. A primeira razão é a razão que a gente pode chamar de devocional. Eu sei que aí deve estar bem pequenininho, porque a letra, como vai ser quase o slide todo, aí eu tive que diminuir o tamanho da letra. Então, essa primeira razão é tratando sobre a razão devocional. E eu queria que você olhasse para o versículo 21, que nós acabamos de ler, no capítulo 5 de Efésios, para que a gente, a partir dele,
nós possamos pensar um pouquinho sobre essa razão, que é a razão devocional. Então, o versículo 21, ele vai dizer assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a esposa deve sujeitar-se ao marido como ao Senhor. Essa ideia, eu creio que para todos nós, ela é clara, né? A esposa, ao se sujeitar ao marido, ela tem que entender que está se sujeitando ao Senhor. Até porque, no versículo 21, diz aí: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, as esposas, elas devem se conscientizar do fato de que, para que elas consigam se sujeitar ao seu marido, elas precisam ter uma vida devocional, ativa e frutífera. E aí, por que essa ideia de que a esposa ela tem que ter essa vida devocional frutífera e ativa? Imagine como nós fazemos para conhecer ao Senhor, se não fosse através da sua palavra. A palavra de Deus é quem nos instrui a como nós devemos ser, e você encontra aqui todas as esferas da vida. Como ser um bom filho, como ser um bom pai, como ser uma boa esposa, como ser um bom funcionário, como todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus ela vai nos instruir. Então, para que a esposa possa entender, por isso que é a razão de sujeitar-se, ela só vai poder entender se a vida devocional dela for ativa, ou seja, ela tem que estar meditando na palavra, vindo para os cultos, participando, se envolvendo com os ministérios da igreja, com as atividades da igreja. Por quê? Porque isso é o que vai fazer com que cada um de nós venhamos a conhecer cada vez mais a Deus. E à medida que nós cada vez mais conhecemos a Deus, nós vamos entendendo, dentre tantas outras coisas, uma das razões para nos sujeitarmos. Então, por isso que a vida devocional da esposa, ela deve ser ativa. E também deve ser frutífera. Precisamos produzir algo. Às vezes a gente vê pessoas que dizem assim, né? Eu sou cristão, eu sou crente, né? E aí, às vezes na igreja a pessoa realmente é bênção, né? Mas só basta sair da igreja. Aí em casa, você já vê que aquela pessoa não é tão bênção assim. No trabalho, às vezes a gente vê que aquela pessoa não é tão bênção assim como era na igreja. Na vizinhança, às vezes a gente vê que a pessoa não é tão bênção assim. Então, e aí? Espera aí, né? É alguém na igreja e é alguém fora da igreja. Então, por isso que a vida devocional ativa, ela tem que produzir frutos. Não tem como não produzir. Se a nossa vida devocional ela não produzir fruto, tem algo errado. Então, por isso que a razão devocional de uma esposa que precisa entender uma das razões para sujeitar-se ao seu marido é uma vida devocional ativa e frutífera. Uma outra razão é a razão teológica. E aí eu quero que você olhe aí para os versículos 22 e 23, que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, essa outra razão, chamada razão teológica, é que esses dois versículos eles vão nos levar ao princípio bíblico da ordenação divina que Deus deu ao mundo e ao homem. Porque quando Deus criou e estruturou o universo, Ele não criou o universo e o mundo de uma forma bagunçada, de uma forma onde reinava a anarquia. A gente pode até olhar para a sociedade e ver que, às vezes, a coisa parece que nós estamos num caos. Mas não é porque Deus é como se Ele tivesse criado o ser humano,
é aquela ideia de que deu a cordinha e soltou o ser humano e deixou ele viver da forma que ele quer. Não é nesse contexto. A ideia e essa base, essa razão teológica é que realmente Deus colocou o mundo, criou o mundo de uma forma organizada e colocou no mundo autoridades para que a sociedade pudesse pelo menos sobreviver. E aí, quando a gente olha para essa razão teológica e esses 2 versículos que nós acabamos de ler, nós vamos entender que dentro desses 2 versículos vai existir um grau de autoridade. E o marido é colocado aqui como autoridade, é chamado aqui como o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, era necessário que existisse essa autoridade e essa comparação do marido com Cristo, para que existisse algo organizado dentro do contexto do casamento. Senão, nós iríamos ter um casamento totalmente desregrado, bagunçado, caótico, sem pé e sem cabeça. Então, por isso que existe a ideia da autoridade do marido sobre a mulher. E a própria Bíblia faz essa comparação, né? Entre Cristo e a igreja. Então, nós vemos essas 2 razões, a razão devocional e essa razão teológica, certo? E aí nós precisamos entender também esses fundamentos bíblicos para o conceito de submissão, certo? É um outro tópico. E aí a gente vai ver o primeiro fundamento, são 2. O primeiro fundamento é o fundamento da criação. Quando nós olhamos para o capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver tanto no versículo 18, como dos versículos 21 até o versículo 22, que a mulher ela foi feita a partir do homem, porém com uma missão. E aí todos nós vamos lembrar que a missão da mulher era para que fosse ajudadora do homem. Então, dentro do princípio desse fundamento da criação, a ideia é justamente essa. Deus criou primeiro o homem, porém viu que ele estava só, e dele, né, e todo mundo quando lê Gênesis lá, a gente vai ver que Deus colocou o homem lá num sono profundo, retirou dele lá uma costela e trouxe a mulher. E aí deu uma missão para a mulher. Você vai ser a ajudadora do homem. Pronto. Então a missão da mulher é justamente estar ali ao lado do homem. E aí ele delegou essa função ao homem. Então, no princípio, com base no fundamento da criação, nós vamos entender que primeiro veio o homem, depois foi que veio a mulher. Então, por si só, esse fundamento, o fundamento da criação, foi algo colocado como autoridade. O próprio Deus colocou o homem como autoridade, porque trouxe primeiro o homem e depois é que veio a mulher. E aí, nesse ponto, eu queria só fazer uma observação, que é justamente sobre essa ideia do feminismo, onde tenta colocar para as mulheres que, tirando ou desvirtuando esse conceito da criação, de qual é o papel do homem e de qual é o papel da mulher, o feminismo realmente tem entrado assim com muita força para dizer que a mulher é igual ao homem e que essa ideia de que o homem tem que ser autoridade, isso é uma ideia ultrapassada, já é algo que não existe mais e que é algo que ficou aqui na Bíblia, nesse contexto aqui, mas hoje a sociedade já se atualizou, já tem muita coisa avançada e que você tem que mandar em você mesmo e tem que fazer do jeito que você quiser. Então, na hora que nós observamos que os papéis eles começam a ser trocados, pode observar que sempre termina em confusão. Sempre é assim. Em tudo que a gente vê. Quando as mulheres tentam trocar os papéis
e tentar usurpar a autoridade do homem, sempre vamos ter problema. Um outro princípio é o fundamento da queda. Na queda, nós vemos lá no capítulo 3 de Gênesis, e aí nós também conhecemos o contexto ali da queda, é de que dos versículos 1 até o versículo 6 é narrada a queda do homem. E de acordo com o relato da queda, nós observamos que quem primeiro caiu foi a mulher. E depois a mulher veio até ao homem. E é interessante a gente observar isso, que além dessa queda, que aí foi iniciada pela mulher, porque foi a mulher que foi tentada, ela também, por conta disso, Deus impôs um castigo, que a gente vai ver lá no mesmo capítulo 3 de Gênesis, no versículo 26, que era em relação às dores de parto que a mulher iria ter a partir daquele momento. Então, antes disso, não existia nem dores de parto. Mas por conta da queda, que foi iniciada pela mulher, então realmente ainda acompanhando a própria queda, veio essa imposição de Deus sobre a mulher como uma forma de castigo que iria aparecer ali na hora da gestação, na hora de dar à luz. E aí nós entendemos que é nesse contexto onde a mulher ela saiu da posição de ajudadora, conforme Deus havia determinado e criado como seria a missão dela, e ela tentou sobrepor a autoridade do homem. E aí foi a queda iniciou-se pela mulher. Então, por isso que nós precisamos entender, desde a ideia do sujeitar-se, das razões para sujeitar-se e desses fundamentos, para que não venha parar na nossa mente uma ideia que seja humana. A ideia foi, isso não faz diferença hoje não, isso é uma coisa da cabeça do homem. Mas não é. Não é nada da minha cabeça, nem com certeza não é da ideia de nenhuma cabeça dos homens que aqui estão e daqueles que irão nos assistir depois. É algo que é bíblico. O próprio Deus é quem nos instruiu dessa forma. Então, por isso que para a mulher, já que nós estamos tratando sobre a submissão no casamento, sem entender esse contexto, dificilmente uma mulher ela vai poder ou vai querer se sujeitar-se ao marido. Por isso que é importante. Por isso que a gente tinha que fazer fazer esse panorama para que a gente pudesse entender o que é e onde deve estar cada ponto para que a mulher possa entender realmente o que é ser submissa. E agora a gente vai falar pelo menos, ou aplicar pelo menos algumas lições práticas agora na nossa vida. E é interessante que nas lições a gente poderia começar, por exemplo, pelas mulheres, mas para que não fique só nas mulheres, nós precisamos entender que cada um de nós, como homens, nós também temos a nossa responsabilidade. Então, a primeira lição, e aí eu quero que você acompanhe aí no versículo 25, e a lição é justamente essa. O amor requerido do marido à sua esposa é o amor ágape, é o amor que é sacrificial. E aí olha o que é que diz o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, para que a mulher seja submissa ao seu marido, aí o marido ele também precisa se entregar ou amar com esse amor ágape, esse amor sacrificial, para que ela possa realmente ter até o prazer de se submeter-se ou se sujeitar-se ao seu marido. Mas se não houver isso aqui da parte do marido, vai ficar complicado para que a mulher possa se submeter a ele. Então note que essa ideia do amor ágape, do amor sacrificial, pode custar até a nossa vida como marido. E aí a pergunta
para nós, como homens, você daria a sua vida pela sua esposa? Se fosse algo que realmente você soubesse que estaria ali pronto para morrer mesmo, morrer, literalmente morrer, e poupar a vida da sua esposa, você faria? Vá você primeiro? Ou você estaria diante daquela situação ali, dando a sua própria vida? É algo que a gente precisa pensar, né? Porque às vezes a gente cobra da esposa essa sujeição dela, mas a gente não tem coragem de se colocar diante de tal situação para proteger ou salvar até a vida da nossa esposa. Então, por isso precisamos pensar e aplicar essa lição para a nossa vida. A mulher que tem um marido que a ama do mesmo modo que Cristo amou a igreja, não tem dificuldade alguma em ser submissa a ele. Não tem. Se ela entender que nós, como maridos, nós temos o nosso amor sacrificial para com ela, ela não vai ter nenhuma dificuldade em se sujeitar, em se submeter a nós como marido. Então, que a gente possa pensar nisso aí. Uma segunda lição, versículos 26 e 27. A lição é responsabilidade do marido santificar a esposa pela palavra. Então, 26 e 27 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, não adianta nós, como maridos, apenas cobrarmos da esposa: você tem que ler a palavra, você tem que se santificar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se ela entender que uma das razões é a razão devocional, como a gente viu, que ela tem que ter uma vida ativa e frutífera, automaticamente nós vamos agora somar a ela e vamos apresentá-la santa, sem mácula, nem ruga, através da palavra. Porém, nós não podemos simplesmente tirar sobre nós essa disciplina ou essa ideia de que nós precisamos ter esse compromisso com a nossa esposa de apresentarmos a Deus, porém, através da palavra. Então, nós somos corresponsáveis na santificação da nossa esposa e que deve ser através da palavra. Então, nós não temos como apenas colocar toda a responsabilidade sobre a nossa esposa e tirar a nossa de fora. Nós precisamos ser corresponsáveis. Então, é responsabilidade do marido santificar a esposa pela palavra. A vida do crente é purificada à medida em que ouve a palavra de Deus e a obedece. Assim deve ser a prática no lar cristão. Então, se nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, então ela deve ser real e praticá-la todos os dias na nossa casa. E é nossa responsabilidade como maridos apresentarmos para a nossa esposa, apresentarmos para os nossos filhos. Porque aí nós não temos como cobrar dela essa submissão e tirar a nossa responsabilidade de fora. Tem que ser os dois. Por isso que é uma das responsabilidades do marido, essa aí, santificar a sua esposa através da palavra. Mais uma outra lição, terceira lição, dos versículos 28 e 29, e a lição é: o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Olha o que é que diz aí, o 28 e o 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. É interessante, principalmente nessa atualidade, né, em que a gente tem vivido, é colocado muito, eu não sou contra, certo? Mas é colocado muito aí fora, pela mídia,
a ideia do corpo perfeito. E tanto mulheres como homens vão atrás dessa busca quase que de uma forma ininterrupta de ter esse corpo perfeito. Eu não estou querendo dizer aqui que um médico, quando nos manda fazer alguma atividade física por algum problema que a gente já está apresentando pela questão da idade, né? Não é nesse contexto que eu quero falar. É lógico que todo mundo precisa exercitar, né? Para, sei lá, ou tentar refrear aí alguma enfermidade que possivelmente possa aparecer. Mas a ideia hoje é de uma busca pelo corpo perfeito. E às vezes, tratando com o homem, já que a lição aqui é voltada para o homem, às vezes nós vemos homens que, se deixasse, o cara passava o dia todinho lá na academia. Né? Por quê? Porque ele está cuidando do seu corpo. Né? Imagina se as academias não tivessem espelho. Porque os homens, eles estão tentados quando estão lá fazendo, né? Levantando lá os pesos e tal, e olhando assim de lado para os espelhos, né? E vendo como é que está ali a progressão ali dos seus exercícios e tal. Mas a ideia é que o homem, ele tem determinados homens que realmente assim mergulham de cabeça mesmo nessa ideia, né, de querer ter ali o corpo saradão, né, bonitão, fortão, musculoso, e investe o que for necessário para ter aquele corpo que ele almeja. Mas quando a gente olha para esse contexto aqui, nós precisamos entender que o marido, ele deve amar a sua esposa assim como ele ama o seu próprio corpo. Porque ele vai se alimentar, ele vai se exercitar, ele vai tomar banho, ele vai se perfumar. Então, assim como nós pensamos no nosso corpo, em querer deixá-lo bem cuidado, assim nós também precisamos cuidar da nossa esposa. Não temos como fugir. Então, visto que o matrimônio inclui uma verdadeira união de pessoas e os dois se tornam uma só carne, então o homem que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Porque não são dois que se transformam ali em um? Ou você acha que quando sua esposa sofre, você não sofre? Quem aqui nunca foi, por exemplo, para um hospital levar a esposa doente, e você ficou lá achando bom, dando risada, conversando, contando piada? Não tem sentido. Você sofre também, ou não? A ideia de um relacionamento genuíno, principalmente cristão, é que uma parte de você está ali sofrendo, e você está sofrendo também. Então, da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa esposa. E aí note que, quando eu falo em nós como maridos, tudo isso que a gente tem tratado aqui faz com que a esposa vai se submeter tranquilamente, porque você expressa um amor sacrificial, você expressa algo que cuida verdadeiramente da sua esposa, então vai ficar muito mais fácil. E a quarta e última lição, no versículo 30, é que a união genuína entre marido e mulher nos torna membros do corpo de Cristo. Olha o que é que diz aí o versículo 30. Diz assim: porque somos membros do seu corpo. Então, todo esse contexto aqui de submissão, todo esse contexto aqui de tratar do nosso corpo, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa esposa, né, vai nos levar a esse versículo 30 e vai dizer que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando um membro do corpo de Cristo vai mal, nós também, sendo pertencentes como membros do corpo de Cristo, nós também vamos. É a mesma coisa no casamento. Se a nossa esposa, se os nossos filhos estão maus, nós também estamos. A graça de Deus não somente nos salva do pecado e do inferno, mas também nos torna membros do seu corpo. Então, a graça de Deus é que
mantém um relacionamento, mantém um casamento de pé. Se não fosse a graça de Deus, nós, como cristãos que somos casados, nós não estaríamos de pé. É simplesmente a graça de Deus. Simplesmente a graça de Deus. E aí, como é que nós podemos aplicar? Aí agora, para as mulheres. Primeira aplicação: ore por seu marido. Como é que você quer que seu marido seja tudo, leve tudo, né, sobre as suas costas? Mas se a gente olhar para o princípio lá em Gênesis, nós vamos entender, principalmente vocês mulheres, que vocês foram criadas com a missão de ser ajudadoras. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer: orar pelo seu marido. Primeira coisa, certo? Segunda coisa: permita que ele exerça a autoridade e a liderança no lar. Porque tem muitas mulheres que não deixam o marido exercer a autoridade e a liderança no lar. A palavra final é a dela. Aí fica complicado, né? Eu não estou dizendo que não deve existir diálogo, é lógico que sim, né? Vamos decidir tal coisa. Os dois vão conversar ali, tal, né? Mostrar os prós e os contras. De repente, até a mulher pode ter ali, pode prevalecer com os seus argumentos e não, realmente concordo com você, vamos fazer da forma que você quer. Pronto. Mas a ideia é que você possa dar a ele condições para que ele possa exercer essa autoridade e essa liderança no lar. Então, aí é a missão de vocês, mulheres. Terceira aplicação: seja o complemento do seu marido. Ele não é 100%. A outra parte é você. Então, você tem que entender que você também não é 100%. Você é complemento dele. Então, seja o complemento do seu marido. Um outro dia eu estava fazendo uma comparação, pensando nessa lição, nessa aplicação, e é algo mais ou menos assim. Quando a gente compara um relacionamento cristão, um casamento cristão, onde a esposa deve ser o complemento do marido, é a mesma coisa se a gente parar para observar como uma partida de tênis, por exemplo, né? Uma partida de tênis vai ficar alguém de um lado e alguém do outro lado. E alguém vai ganhar e o outro vai perder. Então, imagine você, esposa e marido, no lado da quadra e o marido do lado de cá. Então, vai, né? Bola para lá, bola para cá, e no final, algum dos dois vai ter que perder. Isso é uma analogia em relação a que vai existir uma disputa. Mas existem outras atividades esportivas que os dois vão ter que estar juntos para atingir o mesmo objetivo. Então, essa é a ideia de que você precisa ser o complemento do seu marido, para que, no final, o mesmo objetivo seja atingido pelos dois. Então, para você, mulher, seja o complemento do seu marido. E, por fim, a última aplicação é aceitando e apreciando a proteção que seu marido lhe fornece. Então, valorize isso, a proteção que o seu marido se apresenta para você. Tem maridos que realmente cuidam das esposas mesmo. Às vezes até no sentido prático mesmo do cotidiano, né? Imagina aí a esposa ir trocar um botijão de água de 20 litros. É função do marido. Porque vai que de repente ela pega ali de mau jeito, cai, né? Torce o braço, cai em cima do pé, se machuca e tal. Então, o marido precisa proteger a mulher. E o marido, ao proteger a esposa, você, como mulher, precisa apreciar essa proteção, valorizar esses momentos de proteção. Então, quando a gente olha para tanto as lições para nós como maridos, como homens, e as aplicações para as mulheres, não temos como fugir da ideia de que realmente os dois são um. Não tem como, né?
E isso não é obra do homem. Por mais que o homem queira, mas se Deus, se o próprio Cristo não estiver fazendo parte do relacionamento, dificilmente o nosso relacionamento fica de pé. E dificilmente a esposa vai entender o que é se sujeitar. E muito menos nós, como homens, vamos entender o que é autoridade no lar. Dificilmente. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, tanto nossos homens, como de vocês, mulheres, e que a cada dia nós venhamos a aprender com o Senhor, e não só aprender, mas aplicar na nossa vida cotidiana, dia após dia, para que o Senhor seja glorificado no nosso casamento. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que aplique a sua palavra no nosso coração. Pastor Hamilton.